de 2025, que, como você já sabe, está sendo amplamente divulgado na IPA, nas redes sociais da IPA, é um estudo sobre o criacionismo. Um tema que muitas vezes acaba por ser negligenciado, não vou dizer pela igreja, mas pelo crente em si, que acredita, como eu disse semana passada, que apenas por ser matéria de fé e que isso não deva ser discutido. E é exatamente por isso que surgem diversas heresias, surgem diversas lacunas que possibilitam que você não saiba defender corretamente a sua fé, se assim você tem pensado que não é ou não seja um assunto digno do seu estudo. E pensando nisso, observando esse cenário, Deus colocou no nosso coração estudarmos esse tema. O Newton, que já pode começar a gravar, ele vai coloca lá o nosso painel das redes sociais, que é um dos primeiros, para que apareça aí na gravação. E você que nos acompanha aí no YouTube, fica convidado para participar presencialmente conosco aqui na IPA, às 19h30. Todas as quartas-feiras nós estamos aqui para receber a você e a sua família. Será uma grande alegria cultuarmos ao Senhor juntos, ok? Então siga aí o nosso site, as nossas redes sociais, e você vai sempre estar antenado aí nas programações da nossa igreja. O texto, queridos, que nos dá base para essa lição 2 é o mesmo que lemos na semana passada. Texto de Gênesis, capítulo de número 1, nos versos de número 1 até o capítulo 2, verso número 3. Nós não vamos ler de novo para ganharmos tempo, mas você pode anotar aí para meditar, anotar, rascunhar, não é? Esse trecho tão importante, essa passagem bíblica. Na semana passada, queridos, nós falamos sobre uma parte muito importante. Antes, registrando aqui para vocês o nosso livro base desse nosso estudo. É um livro do grande e já saudoso, porque já partiu para a glória, professor Adalto Lourenço, que ficou conhecido, aclamado no Brasil por ser um grande conferencista, defensor da teoria do design inteligente, do criacionismo científico. Ele foi um grande precursor disto no Brasil, sendo ele um cristão legítimo e também um físico e formado nos Estados Unidos. Ele então contribuiu com livros como este, Gênesis 1 e 2, e também com o livro Como Tudo Começou, que na realidade o nosso livro base é o seu segundo livro, que é este, mas usando o título como base temática do nosso estudo do primeiro, que é o Como Tudo Começou. É fantástico. No YouTube você pode encontrar diversas palestras desse grande homem de Deus que já nos deixou, mas que deixou o seu contributo para pensarmos de maneira diferente sobre o criacionismo. Eu digo que até Adalto Lourenço e outros, como o próprio Marcos, lá da igreja de Pinheiros, né? Toda vez eu esqueço o sobrenome dele, mas o Thiago vai pesquisar e vai me ajudar na nossa equipe, né? Defensor também do criacionismo, esteve até aqui em Belém recentemente. São homens que mudaram a visão sobre o criacionismo no contexto da igreja brasileira. No mundo já se discutia muito isso, né? Você tem John Lennox nos Estados Unidos como um grande físico, né? Professor de universidades renomadas, e ali defendendo a teoria bíblica da origem do universo com evidências científicas em torno disso. Então, foram homens que foram muito usados por Deus para esse propósito. Nós falamos na semana passada, vamos relembrar hoje, que em dezembro, por isso quando encomendamos aqui esse material para fundamentar também os nossos estudos, nós compramos 2, porque um é do pastor, obviamente, e o segundo está lacrado e vai ser dado para o irmão com anotação de maior frequência nos estudos bíblicos de quarta-feira. É um estímulo para que você não perca os estudos bíblicos da IPA. E nós já anotamos a frequência, está lá no meu gabinete da semana passada. O Newton vai fazer essa gentileza para a gente aí e vai anotar aí a frequência de hoje, com todos os irmãos que estão participando conosco, que poderão ganhar esse livro. Se tiver mais de um, a gente vai encomendar mais, porque todos então ganharão e que tiverem a frequência necessária. Na semana passada, queridos, então nós vimos sobre a transformação aí do contexto da história
nós falamos um pouco sobre esse ponto de partida, que é a historicidade da Bíblia. Além de nós destacarmos a importância do nosso ponto de partida do estudo ser a Bíblia, também reforçamos naquela oportunidade, na semana passada, que a Bíblia está relacionada com a história de uma maneira diferente. Você lembra o que foi que a gente disse sobre isso? É porque a Bíblia ela não interpreta a história. A história interpreta os fatos. E aí, a depender do tipo de corrente ou do tipo de reunião de elementos que homens, se debruçando sobre evidências, vão discorrer para dizer que a história foi assim ou não foi, a Bíblia ela não segue esse mesmo rumo, esse mesmo processo de investigação. Porque ela não está interpretando a história. O que vimos na semana passada é que a Bíblia não interpreta, mas ela conta a história, ela narra. Ela não está preocupada em te convencer que ela está certa, porque ela está. Porque a autoridade primaz ou primeira de inspiração dessa Bíblia é um Deus que não falha, não erra, que é todo poderoso e que tem o controle da história nas suas mãos. Então a Bíblia, ela é o mais seguro ponto de partida para examinarmos a origem de todas as coisas, sabermos o que aconteceu, porque a história humana interpreta fatos, documentos, testemunhas, registros, mas ela não tem o poder de ser, como essa palavra estou até na moda, né? Totalmente imparcial. Deus, ele conta a história sob o ponto de vista da realidade e não sob o ponto de vista das interpretações. E isso a gente tentou destacar então na semana passada, para que a gente já comece de uma maneira certa, olhando para a verdadeira fonte da origem de todas as coisas, que é a Bíblia. No estudo anterior nós destacamos a historicidade da Bíblia como um documento divino humano que nos inspira a entender as origens do universo, buscando elementos sólidos para a compreensão sobre como tudo começou. E ela nos traz diversos elementos sólidos. Você vai ouvir, não uma nem duas, mas repetidas vezes, sobretudo numa sociedade que não é de hoje e desde sempre tenta desacreditar a todo custo a autoridade divina e sobrenatural em todo evento humano que já existiu. E não apenas humano, sobre-humano também, como a origem de todas as coisas. O nosso processo de examinar isso ao longo de um ano vai partir sempre desta premissa de que Deus fez tudo perfeito e conhecer a origem das coisas é conhecer melhor a Deus. Não é uma tarefa, meus irmãos, que você está perdendo tempo. Não é uma tarefa que você está usando aqui também, por outro lado, para ficar rebatendo as pessoas ou humilhando. Também não é esse o objetivo. É uma tarefa que te aproxima de Deus. Conhecer a Bíblia e, por consequência lógica, conhecer a origem de todas as coisas é conhecer mais o Criador. Portanto, o único Deus vivo e verdadeiro, o nosso Senhor. Vamos prosseguir hoje examinando dados sobre a Bíblia, como fonte autoritativa de ensino sobre o começo de tudo. E apenas 2 pontos vão nos ajudar a compreender de maneira didática esses dados de autoridade da Bíblia. Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para a Bíblia e as suas citações históricas. Fique à vontade se você quiser contribuir conosco, fazer um comentário, uma pergunta. Aproveite essa oportunidade, não deixe passar se você tiver algo a dividir conosco nessa noite. A Bíblia, ela não aborda o desenvolvimento histórico de todos os povos. É a primeira coisa que eu queria destacar para você. A Bíblia não está preocupada em falar tudo sobre todas as coisas. Não foi esse o propósito. Alguém pode me dizer qual é o propósito para o qual a Bíblia foi escrita? Qual é o propósito? Quem sabe de tudo? Não é esse o propósito da Bíblia. Qual é o propósito da Bíblia? Vou pedir para o Nilton trazer um microfone aqui para o Felipe, por favor. Microfone funcionando, hein, Nilton? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou pedir para mais 2 irmãos falarem. Então vamos se preparando. A Bíblia e as citações históricas. Olha, qual o propósito? Por que Deus levantou homens na história para registrarem a Bíblia? Fala bem pertinho assim para sair, ó. Verdadeiramente o seu evangelho.
mostrar verdadeiramente o seu evangelho. O que é o evangelho? Jesus Cristo. É Cristo. É a boa notícia de Cristo. Isso significa boas novas, evangelion, no grego. Irmã Elda, aí do seu ladinho, para facilitar. Por quê? Qual foi o objetivo de Deus ao registrar as Escrituras? É para a gente conhecer mais a Cristo, né? Para a gente saber que houve uma história, houve os acontecimentos. Não mente, né, irmão? A Bíblia é verdadeira. Eu acredito que seja para isso, para a gente aprender mais, para a gente conhecer mais a Cristo, porque eu comigo é assim, diferente. Quando eu leio a Bíblia, leio de uma maneira, mas quando eu vou ler outra vez, já entendo de outra maneira. Então, ela ensina a gente muita coisa. Certo. Para mim é isso. Pedir agora para o Tiago, lá atrás, para a gente fazer uma ponte aérea aí na IPA. Tiago, para quê? Qual é o objetivo da Bíblia ter sido registrada? Acredito que a Bíblia tenha sido criada para nos fazer compreender, temer e respeitar a Deus, né? Conhecer a Deus e também a verdade. Então você que já está aí com o microfone, você vai abrir para a gente a Bíblia, a sua Bíblia, lá no Evangelho de João. Capítulo 21, verso número 25. João, capítulo 21, 24 e 25, você vai ler para a gente. Lê aí. Bem pertinho o microfone, para sair legal. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Muito bem. Então o que está dizendo aí? Ó? O João está dizendo que muitas outras coisas aconteceram, né? Muitas outras coisas aconteceram relacionadas ao ministério de Jesus, milagres que ele promoveu e episódios que certamente seriam marcantes. Todos os que envolvem Jesus são. Mas ele diz que o necessário é que foi relatado um por um para que nós conhecêssemos, como a irmã Elda colocou aqui, no Senhor, conhecêssemos o Senhor, conhecêssemos a sua obra, conhecêssemos quem nós somos. E é interessante notar isso porque se você voltar um capítulo, no capítulo 20, no verso 30 e 31, ele na verdade vai antecipar o que ele já nos disse aí em João 21, dizendo que nem todos os livros da terra seriam suficientes para narrar a trajetória de Cristo. Aí você vai ler para a gente também, João capítulo 20, verso 30 e 31. Levaram o microfone. É o Tiago lá. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então aqui a gente tem resumido o objetivo das Escrituras. O objetivo da Bíblia é registrar, é ser uma fonte histórica para investigação do homem. Sim ou não? Não. O objetivo da Bíblia é ser uma fonte científica para que o mundo desenvolva suas habilidades, seus talentos, o progresso. É isso? É para isso que a Bíblia existe? Não. Para que a Bíblia foi registrada? Para que o Senhor levantou homens inspirados pelo seu próprio Espírito para registrar as Escrituras? Para que creiais que Jesus é o Cristo. Mas só isso? Para que crendo tenhais vida em seu nome. É esse o objetivo da Bíblia. Crer. Trazer-nos pela sua pregação, a pregação das Escrituras, o que? A fé. Como Paulo vai dizer lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir do quê? De muita música gospel. Ouvir o quê?
divagações teológicas. Não, ouvir da palavra de Deus. Se nós ouvirmos a sua palavra, vamos então crer e crendo teremos então vida no seu nome. Esse é o objetivo das Escrituras. Então a Bíblia, queridos, não aborda o desenvolvimento histórico de todos os povos. Ela se concentra detidamente em um povo. Qual é esse povo? Povo de Israel, o povo judeu. Só que ela não se furta por isso de tratar com clareza e precisão a origem de todos os povos, de todos eles, até o ponto do estabelecimento de cada um deles na superfície da terra. Isso você vai encontrar no capítulo 10 e no capítulo 11 do livro de Gênesis. Quando nós temos o episódio ali, veja aí na sua Bíblia, do quê? A Torre de Babel. Gênesis capítulo 10 e 11. E nós vemos aí exatamente a descendência do povo da terra, que remanesceu após o dilúvio. Deus consumiu parte da criação, preservando pela sua promessa uma família justa na pessoa de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas respectivas esposas. E aí, dessa família, então, a terra progrediu novamente com os animais também, que ali foram albergados no projeto dado por Deus ao seu servo Noé, que foi a arca. E então, você tem ali a humanidade se dividindo e se partindo na pessoa dos 3 descendentes de Noé. Quem eram? Sem, da onde vem os semitas, Cã, da onde vem o povo de Canaã, os cananeus e por aí vai, e Jafé, que vai, segundo historiadores, gerar a descendência do povo nórdico, do povo europeu. Então você tem essas 3 raízes aí espalhando-se pelo mapa terrestre, após o dilúvio. E seus descendentes, aí o texto vai falando. No capítulo 10, os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras, Askenaz, depois na segunda geração, Rifate, Togarma, de Javã, já terceira, não é o de Javã, o músico, é de Javã, tá? Elisá, Tarsis, Quitim, Dodanim. E aí, ó, repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada um segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti, Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Vilá, Sabitá, Ramá, Sabtecá. Os filhos de Ramá, Sabá, Dedã. E aí, Nimrod e vários outros. E ele vai dizendo a mesma coisa em relação a Jafé. Não é? Filhos de Jafé, de Cã, e depois os filhos de Sem. Os filhos, que foi o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé também lhe nasceram filhos. Filhos de Sem são Elão, Assur, lá no verso 21, Arpaxade, Lude, Arã, depois Uz, Ul, Geter, Mas, Salá, Eber, e por aí vai. Está aí a descendência pós-diluviana. Mas aí ocorreu um episódio lá em Gênesis 11, a Torre de Babel, quando em toda a terra se tinha uma única linguagem, entretanto usou o homem da sua estultícia para aspirar chegar ao céu. Você sabe essa história da torre. E, portanto, nessa empreitada, Deus se aborreceu com essa empreitada, não é, gananciosa do homem e confundiu o seu idioma. Veja a importância da comunicação. E a partir dali, então, interrompeu-se essa obra que historiadores e estudiosos também da Bíblia apontam como sendo na terra de Nimrod, um dos descendentes, inclusive, aqui de Cã. E ali naquela terra, então, interrompe-se esse trabalho da construção da torre e os idiomas confundem, então. A confusão é causada ali para a divisão. E as nações vão surgindo a partir disso e o livro de Gênesis se encarrega muito de abordar esse caminhar. Mas olha, a Bíblia não trata só
do povo de Israel, como a gente está mostrando aqui. Ele trata também de grandes impérios que a humanidade conheceu no passado, como o povo hitita, como o povo egípcio, o povo assírio, como o povo babilônico, medo-persa, grego, romano. Mas a Bíblia, queridos, não abrange no seu relato todos os registros históricos desses povos, e nem é o seu propósito. Como vimos, qual é o propósito? Que creiamos no Filho de Deus e que crendo tenhamos vida nele. Mas a Bíblia, ela é totalmente completa e imparcial no seu tema central, desenvolvido em suas páginas. Esses eventos descritos na Bíblia, citações históricas, ocorreram em lugares geográficos específicos. Veja que cada autor bíblico se preocupa não apenas de lançar uma informação ao vento, ele traz coordenadas desde lá no começo. Veja comigo lá em Gênesis 1, quando ele vai falar da criação, vai falar do Éden, ele nos diz onde estava também esse jardim. A partir no capítulo 2, no verso número 10 em diante, ele diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Olha a coordenada. O ouro dessa terra é bom, também se encontram lá o bidélio, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, que circunda a terra de Cuxi. Coordenada. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. Olha só, mapa. E o quarto é o Eufrates, um conhecido braço de rio também do mundo antigo. Por que a Bíblia se preocupa com isso? Traz-nos referências imparciais e fidedignas com relação a citações históricas, coordenadas geográficas, épocas. Quando ele fala do trono de Salomão, que passou 40 anos depois do trono dos seus antecessores, quando ele traça a genealogia de Jesus, por exemplo, o evangelista Mateus, ele traça-nos essas comparações, mostrando o número de gerações que foi de um rei até o outro, até chegar em Jesus, com uma matemática e uma numerologia totalmente certa. A Bíblia como uma fonte, e que pode ser verificada, essas épocas, também as coordenadas geográficas, através dos estudos que vimos na semana passada. Quais eram? A paleontologia, a arqueologia, a geografia, a astronomia, a linguística. Todos são verificáveis, fatos verificáveis, os que constam na Bíblia. Muitos lugares são conhecidos, os citados aqui, tanto pelos seus nomes originais quanto pelos atuais, e os autores ainda se preocupam em dizer que se chama atualmente tal lugar. Em alguns locais você vai encontrar essa referência, sobretudo no Novo Testamento, que era uma preocupação dos autores bíblicos no Novo Testamento, para que o seu leitor se localizasse no tempo. Ele diz muitas vezes que a profecia se cumpriu aquele lugar que agora conhece pelo nome tal, e vários são os exemplos. Muitos povos e civilizações são conhecidos na história moderna pelos mesmos nomes. Um bom exemplo disso são os persas, com quem se relacionou Daniel e seus amigos depois da queda do Império Babilônico. O próprio rei Nabucodonosor, o faraó, no tempo de Moisés, olha o tempo remoto, muito antigo. E esses Ramsés, os faraós que conviveram ali no tempo de Moisés, antes ainda, muito antes do tempo de Moisés, com José, todos esses elementos registrados pela história desses próprios povos. Mas há quem diga que a Bíblia então não é uma fonte digna de confiança. Mas reis, líderes políticos, eventos políticos, guerras, muitos eventos relatados por outros povos, citando a Davi, citando as relações comerciais estabelecidas por Salomão, citando os 10 sinais do Deus dos hebreus na terra do Egito, as doenças, as chagas, a transformação do Nilo em sangue, granizo, as rãs, muitas
citadas em obras extrabíblicas. Muito interessante esse elemento também de confirmação externa, mas que não é um fator por si só que vai basear nossa fé. Nós cremos na Bíblia pelo que ela é. Entretanto, nós olhamos ao nosso redor e vemos o seu testemunho como verdadeiro e como profundo. A Bíblia fala do rio que nascia no jardim, como eu li para você lá em Gênesis, capítulo de número 2, nos versos de 10 em diante, formando os 4 rios. E 2 desses 4 rios continuam até hoje com os mesmos nomes. Você sabia disso? O primeiro rio Tigres e o segundo rio Eufrates, até hoje chamam-se assim na região da Mesopotâmia. Em 1996, a revista Biblical Archaeology Review publicou um artigo de James Sawyer com o título The River Runs Dry. O rio secou. Narrativa da criação preserva a memória histórica. Nesse artigo, a pesquisa do Dr. Farouk Elbaz, da Universidade de Boston, foi citada, e a descoberta, que também foi anunciada em outras mídias, foi do rio Kuwait, Wadi al-Batin, ou, em outras línguas, Rimabatim, que esse rio existiu entre 3.500 e 2.000 anos antes de Cristo. Na região hoje onde fica, você conhece hoje muito por causa do futebol aí, a Arábia Saudita, mas que a gente já conhece há muito tempo por causa do petróleo também e pelas tradições religiosas desse povo. Algo que chamou a atenção desses estudiosos lá em 1996, presta atenção, foi o rio Pison, mencionado em Gênesis 2. E a frase que chamou a atenção desses pesquisadores foi, a que está lá em Gênesis 2, no texto que a gente leu: percorre a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Só existe um lugar na Arábia onde o ouro continua sendo extraído desde os tempos mais remotos e antigos. E a região de Ma'ed-Dahab, conhecida como berço do ouro. Essa região fica a 200 quilômetros de Medina, a cidade sagrada mais importante para os muçulmanos depois de Meca. E justamente por essa região passava um antigo rio chamado Kuwait. Antes dessas descobertas do século XIX, que levava à constatação da existência da civilização hitita, mencionada na Bíblia, somente a Bíblia fazia menção do povo heteu, ou povo hitita, que já existia desde a época de Abraão, desde a época que existiu até o rei Davi, habitando uma área que cobria uma boa parte do Oriente Médio. E aí, em 1884, William Wright descobriu um monumento nessa região com a seguinte inscrição: povo de Atusa. As ruínas dessa cidade, que foram pesquisadas em 1906 por Hugo Winkler, revelavam a escrita cuneiforme utilizada por essa civilização. Localizaram-se lá nessa região 10.000 tabletes com inscrições. E lá estavam descrições sobre seus instrumentos de guerra, seu estilo de vida, seu relacionamento com outros povos da antiguidade, como o próprio Egito. E sabe qual é a relevância disso? Dessa civilização hitita? É que elas são as mesmas encontradas pela arqueologia moderna. Aonde? Pela Bíblia. As mesmas informações confirmadas depois de muitos anos pelos historiadores, pelos estudiosos. O fato é, meus irmãos, que a Bíblia é confiável. A Bíblia ela precisa ser tida por nós como uma fonte confiável, por estar correta em todas as propostas que ela faz, e não apenas na sua doutrina, na sua teologia, mas também nas suas citações históricas. O ensino bíblico, queridos, ele é verdadeiro, coerente e preciso, mas não somente no seu conteúdo histórico, mas também em todas as suas áreas, ao ponto de nós podermos afirmar categoricamente, guarde isso com você, que a Bíblia já vinha ensinando há muito tempo que a ciência demorou milhares de anos para descobrir. Já estava lá na Bíblia. É óbvio que a gente não vai descartar a relevância dos estudos arqueológicos, das investigações. É assim que funciona e deve ser assim mesmo, para que haja fidedignidade no processo do fazer científico.
Não pense você que no curso de teologia nós não somos também instigados a pesquisar, a contrastar as fontes do conhecimento. Mas isso não pode autorizar você a desdizer a historicidade da Bíblia, porque as suas citações são fidedignas. E em segundo lugar, queridos, eu queria destacar para vocês nessa noite um outro fato importante, que é a cronologia bíblica. A Bíblia era um livro baseado em datas referentes à história humana, certo? Nela você encontra genealogias, como você tem do capítulo 5 até o capítulo 11 de Gênesis. Datas específicas de eventos são citados na Bíblia, como a data da construção do templo por Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 6. A partir disso, você consegue traçar uma cronologia bíblica. Por exemplo, seguindo a cronologia encontrada na genealogia de Gênesis 5, a descendência ali, não é, de Sete, filho de Adão e Eva após a fuga errante de Caim com uma sentença por ter assassinado seu irmão Abel. Então, a partir dali você pode calcular o ano em que o dilúvio aconteceu. Cronologia, datas, não é? Eventos, somando de que forma a idade de Noé, quando o dilúvio ocorreu, com a idade de nascimento do primeiro filho de todos os seus antepassados. E a lista obedeceria o seguinte formato. Veja só. Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu. Pastor, mas essa linguagem ela é literal? Sim, ela é literal. Tá? A partir do dilúvio, a gente estudou isso aqui na lição sobre Noé, na nossa escola bíblica dominical, no domingo retrasado. E nós falamos sobre essa citação, inclusive explicando que foi a partir dali que, desgostoso com a criação, o Senhor limitou a idade do homem até 120 anos. Mas até ali o homem vivia muito tempo, como você vê em Adão, Metusalém, seus filhos Enoque e muitos outros. O próprio Noé, que quando completa, quantos anos ele tinha? Quem é que lembra? Quando ele completa a construção da arca? 600 anos ele tinha quando completou a criação da arca. Pastor, isso era possível? Não é biologicamente impossível? Estudiosos já identificaram DNA de fósseis antigos de seres humanos que tinham a mesma idade cronológica que a nossa e limitações. Por quê? Isso aí tem uma explicação muito óbvia. Porque eles estavam mais próximos do ideal da criação. E embora já tivessem atingidos pelas consequências da queda dos seus primeiros pais e do pecado, que trouxe como consequência a morte, lembra lá da sentença de Deus em relação ao fruto que comeram desobedecendo o Senhor? Não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente morrereis. E morrendo, então a morte vem como uma consequência do pecado. O definhamento das nossas potencialidades humanas e corporais, físicas e espirituais, vai sendo associado com a natureza do pecado enraizada em nós pela nossa desobediência e rebeldia com relação a Deus. Mas esses primeiros homens lá, eles ainda estavam muito perto, no mapa cronológico, do ideal, do homem perfeito, do primeiro Adão. E com o passar do tempo, ele foi perdendo essa essência, não é, duradoura da sua própria natureza. Então veja, Adão tinha 130 anos quando seu filho Sete nasceu. Ok? Então, Sete tinha 105 anos quando gerou seu segundo filho, Enos. Portanto, toma-se 105 para Sete e assim por diante. E fazendo essa conta, você vai chegando até Noé. 130 de Adão, mais 105 de Sete, 90 de Enos, 70 anos de Cainã, filho de Enos, 65 de Maalalel, filho de Cainã, 162 anos de Jared, 65 de Enoque, 187 de Matusalém, 182 anos de Lameque, 600 anos de Noé e o dilúvio, somando com tudo isso, 1656 anos. Portanto, o dilúvio ocorreu 1656 anos depois do começo de tudo, do ponto de partida Adão. É óbvio que, pastor, isso é certinho? Não, é uma conta aproximada. Por quê? Não se tem certeza quanto tempo passou
da criação do homem habitando no jardim com a sua esposa até a queda. E aí tem um entorno narrativo ali que não nos permite assegurar com toda certeza. O que você sabe não é da origem de tudo até Noé, é de Adão até Noé. Isso você tem como medir, porque você tem então as idades deles registradas na Bíblia. Mas para que você tenha valor nesses cálculos, meus irmãos, é necessário você entender que as idades descritas na Bíblia estão corretas. Segundo o relato de Gênesis 5, os seres humanos pré-diluvianos viviam entre 900 e 1000 anos. Seria possível, do ponto de vista da ciência, que essa longevidade fosse verdadeira? E a resposta é sim. Veja como é importante você esclarecer esses pontos antes da gente começar a falar sobre astronomia, sobre o surgimento de todas as coisas, que vai ser o objetivo principal do nosso estudo. Sim, o homem vivia, sim, esse tempo, tinha longevidade. E podemos explicar isso de maneira lógica. E para isso, nós precisamos olhar duas áreas de interesse. Primeiro, nós, seres humanos, somos compostos, reunião de quê? Alguém poderia me dizer? O que nós temos no nosso corpo? Células. Obrigado, Analice. Células. Então, células, elas morrem. E isso vai tendo um processo de regeneração que é contínuo no nosso organismo. Células que morrem e nascem e se multiplicam naquele processo chamado meiose, mitose, lembrando das aulas de biologia aí do ensino médio, lembra? Do cursinho, essa coisa toda. Mas antes de morrerem, as células elas se duplicam, dando origem a novas células, que é esse processo que eu acabei de citar, mitose e a meiose. Assim, a longevidade, queridos, está ligada no processo de duplicação celular. É por isso que se vende tanto produto, não é, minhas irmãs? Se bem que hoje tem muitos irmãos também que fazem uso desses recursos. Se vendem muitos produtos para regeneração celular, porque esse é o segredo da longevidade. Então, veja que na realidade, a longevidade está ligada com o processo de regeneração celular. Dentro do núcleo de cada célula que nós temos no corpo, existe o que nós chamamos de cromossomos, tá? Que são estruturas organizadas por uma palavra de 3 letrinhas, que a gente fala muito, mas às vezes nem sabe o que é DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Não é um palavrão não, viu, gente? Fica tranquilo. Então, o DNA, dentro dele fica guardada, veja só, a informação genética de cada organismo vivo. O ser humano, por exemplo, possui 23 pares de cromossomos, você sabe disso. 23 herdados do pai e 23 da sua mãe, por isso 23 pares, ao todo 46. E na extremidade de cada cromossomo existe uma coisa chamada telômero, que são repetições de informação genética, sendo que a cada divisão celular, uma repetição dessa é deletada. Calma que vai fazer sentido. Por quantas vezes uma célula poderá ser duplicada? Isso vai ser determinado por esta pontinha do cromossomo chamada telômero. E uma célula não se duplica mais quando o seu telômero já foi utilizado até o final. Olha só onde a gente está chegando. Então, os telômeros são responsáveis pelo processo de envelhecimento a nível celular e determinam um limite para a longevidade de um organismo. Então, nós sabemos com isso tudo é investigação genética, explicando a Bíblia que a longevidade de um organismo está diretamente ligada e determinada com a estrutura dessa parte de um cromossomo chamada telômeros. E como você pode, então, explicar a partir disso a longevidade de um organismo? Em Gênesis, como, por exemplo, homens que viviam entre 900 e 1000 anos, as células daqueles indivíduos não morriam? Será que é isso? É essa a explicação? Nós não podemos afirmar categoricamente isso, que as células não morriam. No entanto, a ciência conhece mecanismos celulares que tornam as células praticamente imortais. Infelizmente, os mecanismos são utilizados por células cancerígenas, que basicamente são células que esqueceram como morrem, e por isso vão se multiplicando
Só que no nosso contexto de limitação biológica, consomem até prejudicar a nossa própria saúde. O que nós queremos mostrar com isso, com essa série de informações aqui, é que existem sim mecanismos celulares, que a biologia já estudou, e que permitem garantir uma grande longevidade às células, resultando assim numa grande longevidade dos organismos, por exemplo, dos seres humanos formados por essas células. Então, esse é o primeiro ponto. É possível biologicamente sim se garantir a longevidade. Não acredite quando alguém te dizer o contrário. Pesquise, e eu te digo hoje nessa noite, não acredite em mim. Pesquise o que eu estou dizendo para você. Segundo e último ponto, em relação a essa possibilidade de longevidade, é o seguinte, é que as informações das genealogias de Gênesis 5 até 11 nos informam idades, e essas idades ali descritas oferecem uma informação muito valiosa para verificação. Olha só, uma análise matemática ajuda a ver um padrão interessante. Se a gente olhar num gráfico, você vai observar que entre Adão e Noé, e depois entre Noé e José, existe um padrão. É óbvio que esse gráfico pode ser dividido entre essas duas partes. Então, mesmo que alguém não conheça nada sobre a Bíblia, quando examina esse gráfico de descendentes entre Adão e Noé, e depois entre Noé e José, você consegue notar e alguém perceberia que alguma coisa teria acontecido entre a vida desse tal Noé, que teria afetado a longevidade de seus descendentes. Porque todas as suas sequências são enormes. A sequência entre Adão e Noé, ela é retilínea. Pessoas vivendo muito. E a partir de Noé para José, você tem uma curva de longevidade descendente, com as pessoas vivendo menos, cumprindo o que a Bíblia disse. Deus disse que limitaria a vida do homem até 120 anos, e assim foi de Noé até José, se a gente dividisse o gráfico. O que a gente quer demonstrar com isso, que é relevante? É que de Adão até Noé, a longevidade permanecia a mesma, não mudava quase nada. Isso é representado por uma reta. Se eu pudesse mostrar para você numa imagem, seria isso. Um gráfico reto, constante. Mas, de Noé até José, essa curva vai declinando, porque o homem passa a viver menos. Agora, nós precisamos analisar a informação contida nessa segunda parte do gráfico, que nos interessa, entre Noé e José. Por quê? Saber se as idades relatadas ali seriam reais ou não. Sem entrar nos detalhes matemáticos, mas usando só uma analogia, eu queria fazer você pensar, para a gente finalizar hoje, no seguinte. Imagine você uma situação envolvendo uma doença contagiosa. Uma doença com alto poder de contágio. Suponha que existe um grupo de pessoas que sejam suscetíveis a um determinado vírus. E que nesse grupo, algumas pessoas foram infectadas por esse vírus. Agora, imagine você, todas as pessoas do grupo têm contato umas com as outras, com esse vírus altamente contagioso e as pessoas já infectadas. Primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: o que aconteceria com esse grupo ao longo do tempo? Um vírus altamente contagioso, uma boa parte desse grupo já foi infectado. O que vai acontecer com o grupo todo? Vai ser infectado. A gente passou por um evento dessa natureza muito recentemente, que foi o quê? A pandemia da Covid-19. Agora, os indivíduos desse grupo, então, seriam gradativamente infectados. Não tem jeito. Se você fizesse um gráfico ilustrando o resultado dessa pergunta, como eles seriam infectados gradativamente, ele seria praticamente idêntico com esse gráfico de Noé até José, declinando a caracterização dessa limitação de longevidade. O que isso significa? Que as idades registradas para todos os descendentes de Noé, desde o seu filho Sem até José, obedeceram um padrão matemático. Essas idades teriam que ser idades reais, porque elas não poderiam ter sido escolhidas aleatoriamente. Qual seria a razão do autor bíblico registrar de um trecho do gráfico, ou seja, de Adão até Noé, idades irreais, e a partir dali começar a narrar idades verdadeiras? Qual é o objetivo? Por que ele vai inventar só uma parte e não inventar toda ela?
Veja que não tem sentido nós desacreditarmos o fato da longevidade bíblica cronologicamente ser literal ou verdadeira. Vemos que, embora a longevidade descrita nos primeiros capítulos de Gênesis não seja a longevidade atual, ninguém vive 900 nem 1000 anos, você sabe disso, não existe uma única razão científica para que essas idades não possam ser aceitas como verdadeiras. Esse mesmo tipo de averiguação pode ser aplicado a todas as narrativas históricas bíblicas, porque a riqueza de detalhes e a profundidade descritiva eliminam qualquer possibilidade de desconfiança do relato bíblico como fonte de confiança e também de estudo, porque a Bíblia deixa claro no seu próprio relato e ela explica qual é o objetivo disso. Para que ele vai explicar a mentira? Veja, não tem razão de ser você contestar as idades antes ou pré-diluvianas, porque Deus possui duas maneiras específicas de datação, consideradas por muitos como inconsistência, mas que é utilizada para criticar a veracidade histórica da Bíblia. Veja, o exemplo principal é a datação temporal da construção do Templo de Salomão. Em que ano Salomão começou a construir o templo? A Bíblia responde a isso. Parece ser muito simples quando você vê 1 Reis, capítulo 6, verso 1. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito. No 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Ninguém tem nenhuma sombra de dúvida sobre a data do início da construção do templo, 480 anos desde a saída do Egito. Mas, quando você faz uma avaliação histórica, desde a saída do povo de Egito até o início da construção do templo por Salomão, isso nos levaria à compreensão da seguinte ordem de eventos. O período no povo do deserto, porque entre a saída do Egito até Salomão você teve a peregrinação, 40 anos, até chegar a Canaã. Depois você teve um período dos juízes, você teve o período do reinado de Saul, depois você teve o período do reinado de Davi, 3 anos do reinado de Salomão, e aí ele iniciou a construção do templo. Existe um texto no Novo Testamento que nos oferece todas essas datas. Todas elas. E o texto é um relato da pregação de Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, como você pode ver lá em Atos capítulo 13, versos de 18 a 22. Paulo pregando e falando exatamente essas mesmas datas. Então, queridos, Paulo não errou no seu relato, nem tampouco o autor de 1 Reis. Existe alguma diferença entre os dois? E a gente diz não. Por quê? Você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver? Tudo. Porque no Salmo 90, verso número 12, Moisés pediu o seguinte ao Senhor. É um dos poucos salmos de Moisés. Salmo 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O que Moisés está pedindo aqui para Deus? Ele não está pedindo uma capacidade matemática de observar os dias. Moisés, ele está mostrando a importância da datação para a fidelidade do relato bíblico. E aí você observa, então, quantos anos o povo de Israel serviu em idolatria a outros deuses, quantos anos ele esteve em cativeiro, quantos anos levou-se para construir o templo, para reconstruí-lo de cativeiro e assim sucessivamente. Essas maneiras de contar o tempo são muito usadas com frequência também no nosso dia a dia, mas não com a precisão com a qual o Senhor as usa. Nós dizemos frequentemente que nós já trabalhamos por 20 anos, por exemplo, mas isso não significa que você gastou cada momento desses 20 anos trabalhando. Veja, você engloba tudo numa aproximação. Mas Deus, ele usa o tipo de datação específica. O tempo da construção foi o tempo da construção, não foi o tempo que parou. Ele contabiliza isso de maneira específica. Então, o exemplo do próprio povo de Israel, queridos, ele mostra e demonstra como Deus está comprometido com cada detalhe para nos trazer a verdade histórica e não a interpretação histórica até nos mínimos detalhes. Esse tipo de comprometimento é algo que você só pode encontrar no relato
bíblico. Portanto, nós não deveríamos ficar surpresos se uma nova descoberta histórica for exatamente como a Bíblia narrou, como muitas vezes tem se provado. Eu termino com essa frase: nós não deveríamos ficar surpresos se uma nova descoberta histórica for exatamente o que a Bíblia descreve. Afinal, ela contém a verdadeira história, contada pelo Deus que não pode mentir. Vamos prosseguir nessa caminhada? Uma frase aqui de Louis Pasteur, ele que foi um grande químico, não é, do passado, responsável, cristão que era responsável por grandes descobertas nos séculos anteriores. Ele disse algo muito relevante sobre a ciência. Ele diz: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Porque um pouquinho de ciência nos faz arrogantes, muita nos faz conscientes. Acho que a gente não sabe aquela história que a gente fala assim: quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei nada. Porque geralmente quem não sabe nada acha que sabe tudo. É o contrário, né? Enche o coração de arrogância porque aprendeu uma palavra diferente. Enche o coração de soberba. Mas o verdadeiro ensino, o verdadeiro conhecimento, ele aproxima, ele não distancia. Ele edifica, não nos ensoberbece. Um pouco de ciência nos afasta de Deus, é verdade, mas muita nos aproxima dele. Que Deus nos abençoe, queridos, que possamos prosseguir nessa nossa jornada para entender como tudo começou. E para entender como tudo começou, precisamos saber aonde olhar. E por isso começamos falando sobre a historicidade da Bíblia, nesse nosso segundo encontro. Coloque lá, por favor, das redes sociais, a nossa página, para que fique aí exibida na nossa gravação. Visite o nosso site para conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, ananindeu.ipb.org.br. Visite também as nossas redes sociais, o Instagram da IPA, @IPBAnanindeu, e o nosso canal no YouTube, onde esta e outras mensagens estarão disponíveis para que você, como nosso grande parceiro de divulgação, compartilhe. Quando a gente colocar no grupo, compartilhe no seu status. Olha que eu estou olhando, hein? Compartilha no teu status, manda no grupo da família, manda no grupo do trabalho, difunda a mensagem da nossa igreja, mensagem que é do Evangelho, na realidade não é nossa. Vamos ficar de pé, queridos. Você que está aqui conosco, Deus abençoe sua vida. Você que nos acompanhou aí na gravação, Deus abençoe também grandemente a você e a sua família. Venha participar conosco presencialmente, vai ser uma alegria recebê-lo. Vou pedir que o microfone... Aliás, nós vamos cantar um cântico de encerramento, que é o nosso cântico